Fala galera, olha só, fiz esse vídeo hoje para apresentar para vocês a história do cobre. Você sabe como o cobre surgiu? Sabe como ele é feito até hoje? Fica nesse link, nesse canal aqui que eu vou apresentar para vocês. Meu nome é Gabriel, eu tenho 32 anos, fiz esse vídeo aqui, montei meu canal no YouTube para mostrar para vocês a história de todos os metais que tem, cobre, alumínio, essas coisas. E hoje vou apresentar para vocês a história do cobre, como ele foi descoberto, a origem dele. Se vocês não sabem, antigamente as pessoas trabalhavam, manuseamento, né? E o cobre ele era na terra, tinha um formato de terra. E as pessoas começaram a fazer ferramentas, fazia ferramenta como faca, utensílios, essas coisas, faca, garfo, depois começou a fazer martelo, essas coisas de manuseamento. E ele começou a ser surgido dessa forma e as pessoas começaram a gostar, porque era um metal que tinha durabilidade e maleabilidade. E o cobre, ele é comparado com o ouro, um dos metais mais antigos do mundo. Os dois metais mais antigos do mundo, ouro e cobre. O cobre, ele começou a ser comercializado na população. E os reis, eles começaram a entender sobre o cobre. E a moeda dos reis era ouro. Eles começavam a fazer ouro, né? Começava a estocar ouro, porque o ouro nos reis ele era como se fosse o cofre, né? Cofre de cada civilização. E o cobre era da população. O que que significaria? Eles começaram a fazer trocadilhos, a população começou a fazer trocas, começou a fazer moeda, e na moeda eles pregavam o rosto do rei, né? Então, o rosto do rei na moeda, ele era como se fosse a moeda de troca da população. E os reis, eles tinham ouro como escondido, como cofre. E começou a ter uma dificuldade na época que o cobre o ouro ele era difícil de ter maleabilidade, né, em moeda e começou a ter como se fosse cobre, né, começaram a fazer lingotes. Eles tinham lingotes de cobre, de ouro, e o cobre começou a ser estendido a mais para os reis. E daqui uns tempos, começou a passar os tempos, era a moeda que eles começaram a estender. Os reis começaram a usar o cobre também e o ouro que era como se fosse garantia de governo. Isso o cobre começou a ser utilizado. Anos para frente, galera, você já sabe que o cobre começou a circular, né, no mercado e que antigamente as pessoas quando eles faziam nascer filhos, né, eles começaram a escrever cartas. Eles começaram a fazer cartas para enviar para outro lugar. E essas cartas, cada palavra era caro, custava um absurdo, uma fortuna na época. Então, antigamente os mensageiros andavam a cavalo e andava com as bolsas para trás, cheias de cartas para mostrar para a pessoa do outro lado. E esse risco, né, no meio do caminho, podia que chegasse a mensagem lá ou não, né, porque tinha o risco da estrada. Eles andavam 500 quilômetros a cavalo para mostrar para 500. Cada cidade tinha a quilometragem que eles faziam, né? Mas o governo usava sempre o uso da carta. E eles sempre faziam. Quando o filho nascia, eles escreviam para o parente poucas palavras, tipo assim, filho nasceu, vem aqui, né? Para conhecer. Mas quando eles chegavam aqui, tinha um mês mais ou menos já que o bebê já nasceu. Isso era a história deles, que eles faziam a cavalo, e o governo também, eles faziam cartas também. Ia tanto a carta da população, tanto a carta dos reis. E se vocês não são inscritos, inscreve nesse canal para vocês conhecer mais a história do cobre, de todos os materiais. O link está aqui para vocês se inscrevam e compartilhem também. E vamos lá. Quando começou esses negócios de história de cavalo, os trens, eles passavam,
e tinha postes, né? E um criador chamado Samuel Morse, né? Ele fez o código Morse. O código Morse, quando ele inventou, ele fez um código Morse para de eletroímã, né, para as pessoas se comunicar a respeito através de código Morse. E ele fez uma invenção que era através de um fio, que ele pegou um fio, fez a conexão lá do outro lado, lá, exemplo, uma distância de 2 metros mais ou menos. E ele começou a fazer um código Morse. Ele fazia o código Morse aqui e chegava lá. E ao longo do tempo, passando isso, as pessoas começaram a entender sobre os fios, né, que fazia a conexão, e cada civilização fazia o código Morse. Exemplo, hoje aqui na, nessa cidade eles faziam um código Morse para chegar lá na outra cidade lá. Foi assim que começou a surgir a comunicação mais rápida. E nessa época todos os cavalos que faziam de cartas, né, as coisas de cartas e mensagem, faliram, né, não fizeram mais, porque quando alguém fazia o código Morse daqui, chegava lá do outro lado. E também quando alguém que corria da cidade daqui, né, um foragido, a outra cidade já sabia quem já foi foragido, né, em segundos. Então, assim começou a respeito do cobre. O cobre começou a sendo instalado em fio de cobre nos postes. E foi quilômetros e quilômetros. E começou a ser expandido em código em massa. Todos os fios de cobre começou a ser colocado beirando aos trem, né? Que fazia a conexão. Porque se o trem passava, eles tinham a linha certa para chegar do outro lado e sabia que tinha o código Morse, né? De cada comunicação de cada cidade. E foi assim que começou a expansão. E ao longo do tempo, passando ao longo do tempo, tinha esse Samuel Morse, que fez essa invenção tão importante que tem hoje. E se você não sabe como a história do Nikola Tesla, ele tem uma referência muito grande. Se você não conhece, ele é um dos pioneiros que fez a invenção para chegar à luz aqui em cada casa. Ele fez a invenção de transformadores, né? Quando o cobre tinha a invenção assim, de chegasse a luz, energia, o Samuel, ele não cons- quando começou a ter essa expansão de fio, o inventor da lâmpada, ele começou a colocar a energia da lâmpada para chegar em casa. Só que essa expansão dele não chegava a 2 quilômetros. E o gênio, né, que foi feito, discutiu na época e falou que a transformação para a energia chegar em cada casa era o Nikola Tesla. Ele começou a explicar o seguinte, que cada cidade tinha que ter um transformador para a energia chegar em cada casa. Então a luz começava a chegar, ele começou a chegar, a expandir essa energia através de transformadores. Então, cada cidade tinha os seus transformadores que vai diminuindo a voltagem até chegar dentro de casa. Então, tem a sede, falou que tem que ter cada sede na cidade para ter a transformação de alta voltagem, para ir em cada lugar de cidades para diminuir a voltagem para até chegar na sua casa. Isso foi o que o Nikola Tesla falou e explicou que daria certo. E ele foi o gênio da história do cobre chegar até na sua casa. Fio de cobre, todas as conexões começou a partir do Nikola Tesla. Ele é o inventor que expandiu tudo isso. Se você tem Wi-Fi, se você tem qualquer conexão assim através de distância curta e longa, é através da invenção dele. E isso, grato a ele, a gente tem energia dentro de casa. E se você quer saber mais conteúdo, segue nesse link aqui no canal. Hoje é a história do cobre, finaliza aqui. E obrigado por assistir até hoje, até agora, até aqui, né? E comente no canal se você gostou e compartilhe também.